Bom, agora sim, bom dia novamente, sejam bem-vindos de volta, dando continuidade à nossa conferência. Vamos dar início à palestra do segundo bloco. Senhoras e senhores, vamos receber para falar da prancheta para a realidade, geração e comercialização, o doutor Eduardo Miller Monteiro, ele que é mestre e doutor em energia e diretor executivo do Instituto Ascende Brasil. Senhoras e senhores, com vocês, Eduardo Miller Monteiro. Pessoal, bom dia de novo. Nós vamos continuar com o macro tema da manhã, que é da prancheta para a realidade, mas agora a gente vai deslocar o foco em termos dos elos da cadeia de valor. Na parte da manhã a gente ficou com transporte, transmissão e distribuição, agora a gente vai para as pontas da cadeia, geração e comercialização. Tá? São 5 tópicos, desafio aqui de tempo para cobri-los com o valor que eles merecem. E não vou perder muito tempo no índice, porque o conteúdo já é bem desafiador para ficar no tempo. Então, primeira coisa que a gente quer abordar, por causa do valor, por causa do impacto de curto prazo, é um problemão que tem que ser resolvido, tem se tornado empecilho, excludente de responsabilidade quando realmente o imprevisto acontece. Continuando com as manifestações de risco ideológico que não estavam mapeadas por ninguém, se alguém mapeou isso 5 anos atrás, merece prêmio Nobel, e o que isso tem representado em termos de alocação de risco, judicialização e, no lado financeiro, a inadimplência. Aí a gente para de olhar um tanto quanto para o presente, para problemas atuais, e olha mais para o futuro, vai para a expansão do sistema e quer discutir com vocês financiamento, até considerando os comandos que já estão embutidos na consulta pública 33, que o Ministério acabou de encerrar em termos de consulta. Depois, mercado de curto prazo, olhar com um pouquinho mais de lupa para a formação de preço, porque ela vai ser crescentemente importante, até levando em consideração os comandos da consulta pública 33, e terminar com uma reflexão lá em cima em relação aos desafios da geração variável. Bom, então, quando a gente pensa em projetos, principalmente os de geração, energia nova, quando eles começam, a gente sabe que há uma infinidade de premissas que estão sobre a mesa, sobre a prancheta de quem desenhou aquele projeto. Então, tudo começa, obviamente, com as premissas de projeção de carga, a licença prévia, no caso de transmissão, tem que sair de acordo com aquele prazo que estava estimado pelo empreendedor de transmissão, e a garantia física, em termos da contribuição que cada usina hidrelétrica daria para o sistema, também pode ter alguns desvios ao longo do caminho e por aí vai, né? O nosso foco hoje é olhar para o todo que acaba abordando ou encapsulando todas as manifestações do que pode dar errado, que é o cronograma. E aí, quando a gente fala de desvio de cronograma, uma expressão que está muito famosa ultimamente é o de excludente de responsabilidade. Então, o excludente de responsabilidade, indo direto ao ponto, seria aquele leeway, aquela permissão de escorregar cronograma e fazer um escorregamento proporcional ao contrato de concessão, no caso de ocorrência do que está dentro da caixinha vermelha, greves, suspensões judiciais, problema com licenciamento e por aí vai. Quem é que tem que decidir, quem é que tem o poder de decidir se se enquadra ou não de acordo com as regras dentro dessa expressão de excludente de responsabilidade ainda é o regulador. Esse é um problema teórico? De jeito nenhum. A gente fez um levantamento recente, então são 2 slides, esse aqui e esse daqui, com 9 casos recentes que tomaram as páginas de jornais envolvendo excludente de responsabilidade. Então, eu vou falar sobre 2 ou 3. Primeiro ali, termoelétrica do Porto do Itaqui, um pleito de revisão de cronograma, porque houve demora na emissão de outorga, uma decisão judicial que acabou paralisando o próprio licenciamento ambiental, fora do controle do empreendedor, portanto, ANEEL, ok, deferido o pleito do empreendedor. Se a gente continua, pega o segundo caso, hidrelétrica de Santo Antônio, e falou, olha, quero fazer um pleito muito parecido porque houve greve.
Na visão da ANEEL, isso não se incluiria dentro dessa expressão. Então, a gente continua com esses casos. Indo para o segundo slide, só para aumentar a amostra, vocês estão vendo ali termoelétrica do Porto de Pecém, Giral, que teve deferimento parcial aos olhos da ANEEL, mas, indo para a primeira instância, houve deferimento. Não para por aí, e até para a gente ir para aquele penúltimo ali, que é o mais curioso de todas, as termoelétricas de Bertim, pediu revisão de cronograma, a ANEEL, de jeito nenhum. A gente tem um pouquinho mais de informação sobre esse caso daí. E Dardanelos pediu uma revisão de entrada em operação, porque teve problema com a transmissão que conectaria aquela usina ao sistema. A ANEEL, ok, acho que se encaixou. Olhando, então, para esse primeiro tópico, o que a gente quer trazer na hora do debate, número 1, olhando para o arcabouço, para a lei, para a regulação, a gente está já com o melhor que se pode ter? Número 2, esqueceram um pouco o formalismo. Tem alguma estratégia que se pode adotar, até preemptiva, para que o problema se manifeste? E aí, uma última reflexão, porque a gente ouve isso indo e voltando ao longo do tempo, né? Está na hora de se criar uma chamada vara especializada em setor elétrico. Por quê? Porque, número 1, os pleitos são multibilionários. Número 2, a gente reclama que, às vezes, quem vai julgar não tem informação, porque não tem tanto tempo para julgar. Então, está na hora de a gente falar de uma vara especializada, sim ou não? Queremos levar isso para o debate. No segundo tópico, esse daqui é um pouquinho mais conhecido e, até em termos materiais, bastante sério. Algumas pessoas que estão nessa sala aqui perdem o sono, né, deixam de dormir por causa dele. Para quem nunca teve a chance de se familiarizar ainda com o conceito do que é o GSF, o Generation Scaling Factor, que na prática, em português, seria um fator de ajuste para o mecanismo de realocação de energia no setor elétrico, ele nada mais é do que um indicador que expressa no seu numerador quanto efetivamente houve de geração de energia por aquelas usinas hidrelétricas que participam do MRE, do Mecanismo de Realocação de Energia. E no denominador, qual é a garantia física declarada por essas usinas, outorgadas para aquelas usinas, que esse conjunto de usinas deveria gerar. O significado desse indicador, quando eu divido o numerador pelo denominador, é bem simples. Ele expressa qual é a proporção de efetiva geração desse conjunto de hidrelétricas em relação à sua garantia física prometida. Quando a gente olha para o gráfico, os dois gráficos trazem a mesma informação. O de cima só destrincha mais os dados, ele plota, então. Na linha verde, vocês estão olhando para a garantia física, que é aquele conjunto de usinas que já está sazonalizado, né, distribuídos ao longo do ano do MRE, deveria ter entregado. E, na linha azul, a efetiva geração. Portanto, toda vez que a linha azul estiver abaixo da linha verde, eu tenho um GSF menor que 1. A mesma informação está no gráfico abaixo, onde a gente passou uma linha preta no GSF igual a 1, aproximadamente. Então, vocês estão vendo ali que a linha azul, que expressa já o cálculo do GSF, nos últimos anos está persistentemente abaixo de 1, o que nos leva, então, para aquela pergunta que está do lado direito da tela. Será que a gente está falando de uma coisa conjuntural, ou esse GSF abaixo de 1 efetivamente veio para ficar? O Ministério de Minas e Energia se preocupou com essa pergunta, tanto é que criou um grupo de trabalho, gerou uma consulta pública para isso, a consulta pública 36, teve uma consulta pública relativamente curta, de 2 semanas, se encerrou dia 28 de agosto, teve 15 contribuições. E aí a macro conclusão que a gente tirou, que se pode tirar do estudo técnico de 25 páginas que o MME criou, é o que está na caixinha vermelha lá em cima. Olha, para quem acha que o que passou já passou, cuidado. Nesse estudo aqui feito pelo próprio Ministério, olhando para 2018, 19, 20 e 21, nos primeiros anos, de 2018 a 2020, nós nunca teremos, na média, um GSF pelo menos de 1. Ele estará permanentemente menor do que 1. Só teremos um refresco em 2021, quando a probabilidade de ocorrência de um GSF maior que 1 será de mais ou menos 26%. Isso aqui é o significado
daquele P74 aqui na curva laranja que representa o GSF de 2021. Então, as curvas estão trazendo os anos, vocês estão vendo aqui 2018, 19, 20 e 21, e o GSF1 passando nessa linha. Apenas em 2021 tem alguma probabilidade concreta, estatisticamente falando, de ultrapassar esse patamar de 1. Então, o problema vai persistir por algum tempo. Em termos financeiros, também fizeram algumas simulações, obviamente muito atreladas a um comportamento do PLD, que tem uma volatilidade que todo mundo conhece, mas a mensagem que está nesse quadro aqui à direita também não é nada animadora. Se a gente considerar as médias desses 4 cenários, a gente estaria falando de um passivo de ao redor de 29 bi, 30 bi, e se eu for para os 10% piores cenários hidrológicos, a média dos 10% piores cenários hidrológicos estaria indo para um patamar já de 90 bilhões. Então, de novo, a gente está falando de valores multibilionários. O problema de tudo isso, além de ser grande e além de ter impacto financeiro, é que, se a gente examinar as causas do que está gerando esse GSF menor do que 1, a gente colocou ali 10 causas, né? O exercício taxonômico aqui depende de cada um, mas aqui dá para a gente identificar intuitivamente muitos deles. A gente percebe que vários deles não têm nada a ver com risco hidrológico, que é a própria razão de ser da criação do MRE. Então, foi criado por uma coisa, hoje ele está recebendo um monte de interferências que não tem a ver com risco hidrológico e os geradores hidrelétricos tendo que arcar com todo esse risco. Consequência que tem feito a CCE perder o sono, e vários agentes perder o sono, dos dois lados, tanto os credores quanto os devedores, está expressa nesse gráfico aqui de liquidação na CCE. O que está plotado aqui, a gente está falando de janeiro de 2015 até março de 2017, a antepenúltima liquidação, e estava tudo bem, né? A gente está olhando, então, para as cores. Nas cores, o mercado liquidado é azul, tem um pouquinho de inadimplência naquele vermelho mais claro, e a cor vinho é o tamanho do problema das liminares atreladas ao GSF que começaram a aparecer em abril, maio de 2015. Houve 3 interrupções de liquidação, a gente viveu isso. No meio do caminho, houve um sinal legal regulatório que permitiu, via MP 688, que foi depois se transformou na Lei 13.203, via critérios de repactuação de risco hidrológico, houve um refresco para o mercado regulado. Então, surge, então, a gente fez a separação do mercado total entre mercado regulado e livre, surge, então, aquela mancha cinza, que é detectável, e depois ela acaba morrendo ao longo do tempo. Em compensação, no mercado livre, as liminares permanecem, e o patamar hoje desse problema é de 2,1 bilhões, levando, em alguns momentos, a muita dúvida em relação à própria sustentabilidade das liquidações. Acho que o Rui vai poder depois falar bastante sobre isso no debate, né? Essa solução parcial, meio que, olhando para aquela lista dos 10 fatores, ela tratou de 2. Tratou da geração fora da ordem de mérito, nossa amiga GEFON, e da importação de energia sem garantia física. É um avanço importante, só que aqueles 8 demais fatores que não estão em vermelho na lista ainda não foram tocados por lei ou por regulação. Na consulta pública do MME, a fórmula para resolver o problema é muito baseada na fórmula já usada para resolver o mercado regulado, quando eu olho para uma solução do mercado livre. Então, a gente acha que é uma solução que vai na direção correta. No entanto, vamos lembrar dos 8 fatores que ainda não foram tratados, e ainda um pouquinho mais negativamente, aquela exigência que está na consulta pública de renúncia do direito de fazer novos questionamentos na justiça, de acordo com as conversas que a gente tem tido com os maiores agentes, não vai passar nos conselhos de administração. Então, acho que isso aqui é pelo menos um sinal de alerta para a gente ver se não falta um pouquinho mais de conversa para se chegar a uma solução final. Então, para fechar esse bloco, o que a gente teve em termos conceituais para solucionar o problema 100% para o regulado, e agora ver se a gente ameniza
do Mercado Livre foi repassar o risco para o consumidor. Será que a gente chegou numa solução ótima? Essa é a melhor, ou se não for a única solução? E, por último, em função de tudo que tem acontecido e dos próprios incentivos que o operador tem para operar, para reduzir risco de falta de energia, mas olhando para o sinal de preço e das arbitragens que podem acontecer involuntárias, nos momentos em que a hidrelétrica deixa de gerar, depois é forçada a gerar, os PLDs são muito diferentes, as exposições são muito diferentes ao longo do tempo. Será que não está na hora de, olhando para todos esses sinais, da gente, pelo menos, revisar a estrutura ou reestruturar os sinais do MRE? A gente vai agora, então, para o terceiro tópico, financiamento. Esse aqui é um pouquinho mais rápido. Quem está acompanhando, do ponto de vista macroeconômico, o BNDES está mudando o papel dele, ou pelo menos os critérios para enquadramento de financiamento de projetos de infraestrutura. A gente sai de um modelo onde antes eu escolhia quem receberia um empréstimo, entre aspas, subsidiado, e vou para um modelo onde agora quem recebe é um projeto que tem qualidade, que tem mérito. Isso tem que ser documentado ao longo de várias dimensões, econômica, social e ambiental. Então, isso aqui é a primeira grande mudança que vai afetar o setor elétrico, que era um dos recebedores de empréstimos. Segunda grande mudança é a taxa, né? A gente estava muito acostumado com o TJLP, que tem as suas regras de formação um pouco desatreladas daquela dinâmica de mercado, e agora a gente se move para uma TLP. De acordo com o governo, a intenção dessa mudança de taxa é, obviamente, trazer um pouco mais de alinhamento para taxas de mercado e dar para o próprio Banco Central um pouquinho mais de potência para fazer valer as suas políticas monetárias. Então, eu não tenho mais um setor que se move a taxas de financiamento separadas da dinâmica do mercado global. E a esperança é que, se isso efetivamente acontecer, os bancos privados vão se animar, haverá um aumento de concorrência na concessão de crédito, e aí as próprias empresas do setor elétrico, por exemplo, vão poder arbitrar um pouquinho, poder escolher a qual banco recorrer para os seus financiamentos. Isso aqui é o objetivo final, de acordo com os sinais do governo. E, para apimentar um pouquinho mais a discussão de financiamento, voltando para a Consulta Pública 33, a gente sabe que o assunto separação de lastro e energia... Cadê o Luiz Augusto? Saiu, não está na sala. Foi um dos mais sexys, de acordo com o Luiz Augusto, né? Recebeu muitas perguntas e tiveram até que fazer várias páginas daquele Q&A da consulta pública para dar vazão às dúvidas desse assunto. E aí, quando a gente olha para financiamento do setor elétrico, hoje o que a gente tem? A gente tem um PPA, um contrato de compra e venda muito comportado, indexado ao IPCA, mamão com açúcar para o financiador. Nada mais ideal do que isso, do que ter esse fluxo de caixa 100% previsível. Se realmente houver essa separação entre lastro e energia, a gente vai ter, na prática, dois fluxos de caixa. Um do lastro, que seria ditado por um leilão organizado pelo governo, um leilão mais centralizado, que teria um fluxo de caixa mais previsível, e a energia estaria trazendo um fluxo que seria resolvido de duas formas possíveis, né? A primeira é com um contrato bilateral no médio e longo prazo, ou o empreendedor dessa nova usina, ou desse novo empreendimento, vai assumir o risco de mercado e, por consequência, se sujeitará a um PLD ou alguma coisa parecida com o PLD num novo desenho que se faça, né? Então, isso daqui, na nossa visão, vai complicar a equação de financiamento, e nós queremos trazer para o debate. Por falar em PLD, aqui a gente quer trazer uma reflexão lá em cima, 3.000 pés de altura. Para quem está acostumado com o dia a dia, quem opera, quem comercializa no setor, daria muito para a gente caracterizar o setor, em termos de desenho, como um equilíbrio hoje que está, de certa forma, delicado, né? Um equilíbrio que está baseado em dois grandes pilares. Um primeiro pilar, onde eu tenho uma operação centralizada, e um segundo pilar, onde eu tenho, apesar da operação centralizada, uma comercialização descentralizada, onde cada agente decide o que fazer com o seu portfólio de oferta dos seus elétrons, né? Tudo isso funciona muito bem
se aquele tripé de expressões que estão ali, previsibilidade, estabilidade e transparência, tiver o tempo todo presente. O problema acontece quando isso não está presente. Daí, então, vem o contra-argumento. Você está reclamando do quê? Em termos de operação, está tudo explícito nos procedimentos de rede. É só você estudar e aprender como é que o operador opera. Legal. E, em segundo lugar, o PLD, os modelos computacionais estão aí, o Wave Comp, você pode comprar, você pode baixar o PMO todo mês do INS, boa sorte, faça as suas apostas. Só que não. Né? A gente sabe que, na prática, os comandos que têm sido dados pelos modelos computacionais não são aqueles comandos que, na prática, são operados. Por 1000 razões, a gente concorda, em muitos dos casos, com as decisões de operação que são tomadas. Né? O problema é a consequência disso. Então, do lado direito daquela figura, a gente está dando para vocês alguns exemplos que não permitiriam para um agente que tem total conhecimento dos procedimentos de rede, que domina a modelagem em Wave Comp, ele não conseguiria, a priori, simular os resultados que na prática aconteceram. Isso gera um monte de distorções, e uma das turbinagens em relação a essa incerteza é só a gente estar aqui nesse gráfico, que simplesmente mostra como é que o PLD tem se comportado desde 2014. E aí, uma das coisas que eu acho que um pouquinho mais preocupantes é a volatilidade recente. Né? A gente passou por um período ao redor de maio, onde a gente estava acima de 400, teve uma queda brusca para 100, depois repicou de novo para acima de 500. Vários colegas aqui escrevendo artigos, dando opiniões, apontando soluções, mas também acho que está na hora da gente olhar para essa modelagem do PLD que está muito focada no que aconteceu nas vazões afluentes da semana e ver quais, afinal, são as variáveis que deveriam ser incorporadas nesse algoritmo da sua formação. E, por último, para a gente ir para o debate, o quinto tópico, trazendo para vocês qual é o perfil de carga que tem acontecido no Brasil. A gente colocou aqui desde janeiro de 2014. Então, para quem nunca teve a curiosidade de acompanhar, é assim que a carga tem se comportado no Brasil como um todo. Tá? Então, estou olhando para os 4 subsistemas. Como eu não consigo acumular energia elétrica da maneira como eu gostaria, as baterias estão chegando aí de uma maneira tímida, esperamos que se acelere, eu preciso sincronizar essa variação da carga com a geração efetiva. Né? Então, a variação da carga com a geração efetiva, simplificando absurdamente, a gente chamaria isso de modulação. Quem é que tem feito essa modulação de carga, olhando para o Brasil como um todo? E aí, então, entram as cores. A carga está aqui. Quem tem respondido pela modulação, olhando para o Brasil, são as usinas hidrelétricas que estão representadas pela linha azul. Na linha vermelha, vocês estão vendo o que tem acontecido com a geração termoelétrica, e nessa linha laranja, a eólica. Então, na prática, as mensagens são essas. A modulação primordialmente feita pelas hidrelétricas, termoelétricas gerando da base, dão um pouquinho de modulação, principalmente em períodos onde eu tenho pouca modulação hidrelétrica, que então a termoelétrica assume o papel que faltou vindo da hidrelétrica, e a eólica ainda num papel que está começando. Né? Esse é o meu último slide. O que chama muito a atenção é quando a gente isola, por exemplo, o subsistema do Nordeste. Então, em primeiro lugar, antes de continuar, quem acompanha o trabalho do Instituto sabe que a gente gosta literalmente de todas as fontes de energia. A gente não tem preferência por nenhuma, e a gente acredita de uma maneira muito documentada até, que cada fonte tem que ser valorizada por seus atributos específicos, por suas contribuições ao sistema. Isto dito, o que tem acontecido no Nordeste? Primeira coisa, eu olhei ontem no site do INS, 58% da carga do Nordeste foi atendida por quem? Pelas eólicas. Então, feita a segunda ressalva. Mas, na prática, como eu estou passando no subsistema Nordeste por uma crise hídrica, elas não conseguem mais, essas hidrelétricas não conseguem mais modular como a gente vê no subsistema completo, olhando para o quadro do Brasil como um todo.
A produção eólica, ela compensa a falta de geração hidrelétrica, mas pela própria natureza da eólica, ela acaba gerando uma maior necessidade de modulação, porque é uma fonte de geração variável. Quem tem dado conta do recado de fazer a modulação são as termoelétricas e um pouco de importação. Então, essa verificação, e a gente fez até algumas brincadeiras aqui de qual é a fonte de variação, qual é a fonte de modulação, e de onde vem, então, as respostas para a modulação. Como corolários dessa observação, a gente sabe quem é o operador termoelétrico que atende o sistema do Nordeste, o que está acontecendo do liga-desliga. Estou atendendo, mas é uma operação que é subótima em termos engenheirais e até em termos econômicos. E esse tipo de operação acaba até prejudicando a mitigação do risco hidrológico, porque a capacidade de intercâmbio fica prejudicada. Estou tendo que importar de outros subsistemas para fazer a modulação. Então, algumas perguntas que a gente quer, então, levar para o debate, ficando aqui no tempo, então, e então chamando agora os nossos debatedores. Conforme o Eduardo Miller Monteiro disse, vamos convidar os nossos debatedores. Senhoras e senhores, vamos receber o senhor Andrew Storfer, presidente da América Energia. O senhor Eduardo Satamini, presidente da ENDE Brasil Energia. Senhor Miguel Setas, presidente da EDP. Senhor Rui Altieri, presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E o presidente do Instituto Acende Brasil, Cláudio Salles, que irá moderar o debate. Quem tiver pergunta, dentro das pastas dos senhores, receberam as filipetas, a mesma maneira como foi feito no primeiro painel, será feito agora. Basta preencher as filipetas, entregar para as meninas, para as recepcionistas que estão aqui no auditório, e o Eduardo fará a moderação das perguntas. Ok? Tem a palavra, então, Cláudio, para a mediação desse debate. Muito obrigado, especialmente a vocês que estão aqui. Enfim, agora eu fico tranquilo, porque vocês é que vão nos trazer à luz. Enfim, eu tenho perguntas aqui preparadas sobre 4 tópicos. Enfim, teremos munição bastante, certamente vamos receber perguntas da plateia. Perguntas sobre o que fazer quando o imprevisto acontece, como descreveu o Eduardo. Perguntas a fazer sobre a questão da alocação de risco, judicialização e inadimplência. Perguntas sobre financiamento da expansão. Depois sobre a formação de preço e sobre os desafios da geração variável. Então, vamos começar direto ao ponto. Quando o imprevisto acontece? Esse é o tema das primeiras perguntas. Eu vou perguntar tanto para o Satamini quanto para o Setas, mas sem prejuízo de qualquer um que queira se manifestar também. Desculpe, Miguel Setas. Enfim, os instrumentos legais atuais proporcionam segurança jurídica e previsibilidade adequada? Está satisfatório? Miguel, por favor, começando. Obrigado, Cláudio. Eu, antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui hoje. Queria saudar o Instituto Acende Brasil pelo excelente trabalho que faz de se constituir como um observatório competente do nosso setor. Não está aqui na mesa o nosso secretário Paulo Pedrosa, mas queria, enfim, não sei se ele está na sala, já abandonou, mas queria também saudar aqui as nossas autoridades, o secretário Paulo Pedrosa, o Dr. Luís Barroso, Barata, que não sei se já saiu ou não. Eu, antes de ir direto à pergunta, queria fazer só um comentário genérico. Eu acho que nós estamos num momento muito especial, muito particular do setor elétrico brasileiro, e eu permito-me dizer isto, estou cá há 10 anos, portanto já tenho a legitimidade, acho eu, para poder emitir uma opinião destas, apesar de ser estrangeiro, e acho que estão conjugadas condições
externas, do ponto de vista do enquadramento macroeconómico do país, do ponto de vista das competências que estão reunidas hoje nos principais órgãos setoriais, do ponto de vista da agenda política que é possível ter neste momento, estão reunidas condições para que o setor possa ter uma evolução efetiva e, portanto, nós, como o Cláudio sabe, o Cláudio foi nosso parceiro nesse processo, nós fizemos um investimento muito relevante nesta reflexão da qual a sessão de hoje acho que permite aflorar muitos dos temas que estão nesta consulta pública 033-2017. Portanto, eu acho que este, efetivamente, é um momento de contribuir e a presença aqui massiva nesta sala hoje, o Eduardo estava a dizer há pouco, estão aqui 250 pessoas, o ano passado 170, não era? Que você comentou, portanto, acho que é um sinal de que há essa vontade de contribuir. Dito isto, fechando parênteses, e ainda à pergunta que me colocou, gostava de fazer um marcha atrás, antes de ir diretamente à pergunta que colocou. Eu acho que há uma vantagem, uma oportunidade de entender porque é que o imprevisto ocorre. Não é? Nós tivemos recentemente a analisar um estudo de Oxford que mostra as obras de grandes hidrelétricas no mundo inteiro, a região do mundo onde se encontram desvios maiores, tanto de tempo como de orçamento, é a Rússia. E depois há duas regiões no mundo que sucedem a Rússia, que é a América Latina e a Índia. Depois vem, enfim, toda uma lista de outros países que termina nos Estados Unidos, como sendo Estados Unidos e Canadá, portanto, América do Norte, como sendo as regiões do mundo onde os desvios são menores. Mas, em média, só para termos uma noção dos grandes projetos que analisam nesse estudo de Oxford, 75% dos grandes projetos têm atrasos que se traduzem, em média, em 96% de sobrecustos. Portanto, é uma realidade que é, acho, quase incontornável. 80% dos projetos atrasam-se, em média 44% do tempo. Portanto, mais de 50% daquilo que era o calendário inicial. E, portanto, isto no fundo para dizer, temos de ter consciência que numa obra de infraestrutura o insucesso é muito provável. Mas é possível, efetivamente, identificar as causas desse insucesso. E, portanto, há países, enfim, citei aqui o caso dos Estados Unidos e do Canadá, onde essa realidade é mais mitigada e, portanto, eu julgo que interessa entender os motivos. Portanto, atuar mais do que na solução do imprevisto, atuar na causa para evitar que esse imprevisto ocorra. Nós temos a experiência, como sabem, talvez alguns dos presentes aqui na plateia, tivemos a construir recentemente 3 usinas na Amazónia. 3 usinas. Estamos a construir a última dessas 3, 2 delas já entraram em operação. As 2 primeiras entraram dentro do prazo, dentro do orçamento, portanto, abaixo do orçamento inicial e aquém portanto, antes do prazo regulatório. A última, esta que estamos a construir agora, neste momento, São Manuel, infelizmente já não vai ser dentro do orçamento. O imprevisto aconteceu, e, em particular com a situação de uma empreiteira, mas em princípio vamos conseguir entregar dentro do calendário. Portanto, isto para dizer, é possível evitar este imprevisto, é possível e não ter que cair nestas situações. Dito isto, enfim, ali naquela lista que o Eduardo mencionou, está um dos nossos projetos, P100, não é? P100 e P101, onde tivemos, enfim, solicitámos um excludente de responsabilidade, indeferido num primeiro momento e na Justiça depois diferido. Portanto, eu diria, talvez a minha primeira recomendação é entender porque é que estes imprevistos ocorrem e tentar atuar na causa para reduzi-los. Não é? A nossa experiência mostra que é possível fazer projetos com menor número de imprevistos e, portanto, conseguir minimizar esse efeito. Depois, acho que há outras atuações passíveis de concorrerem para essa minimização de problemas e que muitas delas agora discutidas até no âmbito desta consulta pública, interligação entre transmissão e geração, possibilidade de fazer para os projetos estruturantes leilões de G mais T, por exemplo, para que essa coordenação seja à partida mais fácil. A possibilidade, que já se falou no passado, de ter um balcão único para licenciamento. Nós hoje, se vocês virem o emaranhado, quando nós olhamos para a lista de entidades para a construção de um projeto hidrelétrico que são necessárias endereçar para licenciar todas as vertentes de um projeto, é um imbróglio monumental e, portanto, a possibilidade de ter uma interface mais simplificada acho que ajudaria neste processo.
E, portanto, acho que há um conjunto de medidas que podem ser tomadas a anteriori e que minimizariam os imprevistos. Obviamente que também temos plena consciência que o filtro que é necessário colocar para que os agentes, os operadores que estão encarregues de fazer estes projetos sejam os operadores certos, esses filtros, do nosso ponto de vista, têm que ser filtros mais exigentes, não é? Algumas daquela lista que o Eduardo mostrou, alguns dos casos nós temos plena consciência que talvez a própria escolha do operador não tivesse sido acertada. E, portanto, nós recomendamos que haja um acentuar, uma maior exigência no fundo, dos níveis de elegibilidade e também um aumentar, uma subida daquilo que se chamam as garantias de fiel cumprimento. Hoje, como sabem, estamos a falar de cerca de 10% do valor do investimento. Achamos que 10% é um valor relativamente baixo. Portanto, nós recomendávamos que isso fosse um valor mais exigente, até porque a prática mostra que 10% geralmente não cobre os riscos de uma infraestrutura deste género, e com um calendário mais desagregado, mais detalhado do cumprimento dessas infraestruturas. Enfim, portanto, algumas ideias só para juntar aqui neste início de conversa. Muito bom, Miguel. Eu quero ficar ainda no tema dos imprevistos e juntar duas perguntas para o Sattamini. Enfim, primeiro essa questão se os instrumentos legais proporcionam segurança adequada ou qual a melhor estratégia para ligar isso. Enfim, o seu comentário no que disse o Miguel, mas acrescentar um outro aspecto que o Eduardo mencionou, quer dizer, será que, dada a complexidade dos nossos temas, se justificaria um esforço para a criação, vamos colocar, entre aspas, de uma vara especializada no tratamento das questões do setor elétrico? Isso pode ter o sentido, se não de uma vara de corte de justiça, mas também o sentido de uma câmara de arbitragem especializada, enfim, dentro de um perfil, para se colocar como uma instância mais ágil de decisões, enfim, com impacto judicial nesse círculo. Então, a relação dos imprevistos, a estratégia para lidar com isso, dos riscos, né, e, enfim, como você vê a possibilidade de existência de uma câmara de decisões judiciais mais aceleradas, via arbitragem ou coisa parecida. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. A Acende Brasil está aqui com vocês e ter a oportunidade de falar. Esse assunto é um assunto que nos preocupa bastante. Nós estamos, como grupo, no meio de uma discussão longa. Não se sabe como ela vai terminar, a discussão sobre o excludente de responsabilidade geral, relevante, de valor relevante para o mercado como um todo. Nosso entendimento, eu corroboro com todas as ideias ditas aqui pelos CETAS, eu acho que a gente precisa de uma preparação antecipada para os projetos. A gente tem uma falta de padronização no tratamento dos assuntos pelos diversos órgãos que interferem, IFAM, IBAMA, as entidades ambientais estaduais, e a gente precisa de um fórum onde a gente possa ter uma discussão mais rápida e célere com relação a esses assuntos. Você não pode ter uma discussão que demore meses e meses, enquanto o empreendimento aguarda, com mão de obra mobilizada, com o canteiro em atuação, ou paralisado por algum tipo de interferência, inclusive do Ministério Público, etc. Então, acho, sim, que a gente poderia ter algum tipo de instrumento arbitral para poder tratar os assuntos com mais rapidez e, quem sabe, com uma padronização através de uma vara especial, uma vara que cuide do setor elétrico, onde você tem, então, casos onde você possa referendar e você leve para um julgamento padronizado, ou, pelo menos, pesos e medidas adequados para o julgamento das causas. Né? Muito obrigado, Sattamini. Vamos agora abordar o tema da alocação de risco, judicialização e inadimplência. Eu terei perguntas aqui para o Rui e para o Andrew. Faço as duas ao mesmo tempo. O primeiro tem a ver com a transferência do risco hidrológico para o consumidor, né? Se, em linhas gerais, você considera isso mais adequado. E, junto com isso, uma consideração sobre a questão do GSF, que o Eduardo abordou, se esse GSF sempre abaixo, e muito abaixo de 100%, seria conjuntural ou estrutural, né? Enfim, e um comentário adicional
sobre o MRE. Quer dizer, se, na sua visão, ele está demandando uma reestruturação imediata, ou, enfim, qual é essa visão? Rui, por favor. Obrigado, Cláudio. Primeiro, agradecer o convite. Eu que agradeço. Parabenizar a palestra do Eduardo, muito boa, viu, completa. Na questão do MRE, nós temos conversado muito na Câmara, até porque realmente nós perdemos o sono por conta dessa questão. Nosso entendimento é que a transferência do risco para o consumidor, do risco hidrológico sempre foi do gerador. O hidrológico, esse daí não se discute. Pelo menos na minha opinião, esse risco hidrológico é do gerador, ele sabe lidar com ele, sempre soube. A questão da geração fora da ordem de mérito, energia de reserva, risco de transmissão, atraso de transmissão, isso tudo realmente desloca a geração hidroelétrica. Mas resta uma pergunta. Desde 2014 foi muito deslocada. Aonde é que está esta água que foi deslocada? Deveria estar armazenada no reservatório. Então, nós estamos passando por um período de hidrologia muito desfavorável. Isso tudo combinado com uma retração do mercado. Nós fizemos um estudo agora, na semana passada, na CCE, e retirando toda a geração inflexível, ou seja, térmica inflexível, eólica, as intermitentes, que elas vão gerar as não despacháveis, resta uma parcela do mercado. Essa parcela do mercado, se ela for atendida somente por hidrelétrica, o GSF do ano que vem será de 91%. Então, independente da hidrologia, tem outros fatores que também estão afetando a performance do MRE. O mercado não respondeu, foi feita uma contratação muito grande, ninguém esperava, talvez, até parafraseando a palestra, quem previa a redução do mercado que houve nos últimos 5 anos? Ninguém. E foi contratada energia para fazer frente ao mercado de 3%, 4% de crescimento. Então, o que resta de mercado para ser atendido pela hidrelétrica hoje não dá o GSF. Isso não tem nada a ver com a hidrologia. O MRE precisa de algum aperfeiçoamento? Sim, precisa. Risco de transmissão. Este ano nem tivemos geração fora da... Isso não é risco do gerador. Agora, lidar com risco hidrológico, na nossa opinião, ele é do gerador, e alocar o consumidor não é razoável no nosso entendimento. Agora, outros riscos têm que ser retirados do MRE. Pegando ainda um pouco da pergunta anterior, se vale a pena colocar uma vara especializada, uma câmara arbitral, eu acho que nós deveríamos investir muito mais no regulador. E eu vou falar aqui presenciei esse fato. Em 2014, todo pedido do gerador era para se retirar o GEFON. Todos os geradores foram na ANEEL pediam, olha, vamos retirar o GEFON. Foi tratado agora, em 2016, 2017. Então, perdemos um tempão para regulamentar uma questão que era básica, não tivemos habilidade. Quando não tivemos habilidade, não foi a ANEEL, nem o CER. Todos nós falhamos nisso daí. Talvez não conseguimos convencer o regulador, alguma coisa aconteceu. Mas eu acho que nós deveríamos investir, antes de partir para uma câmara especializada ou para uma vara especializada, investir na questão administrativa. Preparar a agência, se tem falhas na agência, lógico que tem falha no mercado, tem também, mas eu acho que era muito mais importante investir na questão administrativa, que ela pode ser muito mais rápida, menos custosa, e evitar um problema que nós estamos enfrentando agora. O número que o Eduardo mostrou, de 2,1 bi, está defasado. No mês passado, ele passou para 2,55. Por quê? Porque o GSF foi 63 e o PLD 280. A próxima liquidação, o GSF deve ser 60%, 61%, e o PLD foi 505. Então, para quanto é que ele vai? Vai subir bastante. É insustentável, realmente. Estamos prestes a acontecer aquilo que aconteceu em 2015, paralisar o mercado. E, se nós tivéssemos dado o tratamento adequado lá em 2014, talvez muitos desses problemas tivessem sido resolvidos. Eu concluo por aqui, Cláudio. Muito bom, muito bom. E você trouxe um tema que eu acho que vai permear o resto das discussões, que tem a ver, digamos, com a atuação da agência reguladora. Até, me permita aqui, muito oportuno, porque nós estamos num momento de renovação na agência reguladora. E eu acho que essa estruturação da agência, o fortalecimento da agência a que você se refere, seguramente passa pela qualidade da direção, quer dizer, gente que interprete a agência como órgão de Estado, que fique neutro dos vieses naturais, quer de governo, quer de agentes, quer de consumidores, com visão de longo prazo e preparo, e serenidade, maturidade, experiência para conduzir isso da melhor maneira. O fortalecimento de agência reguladora é uma pauta, eu acho que onipresente e que sempre vale a pena mencionar. Andrew, as perguntas, eu resumo, questão da transferência do risco hidrológico, GSF, enfim, e principalmente sobre a ótica de comercializadores, né? Como é que isso afeta, para o melhor ou para o pior, para pior a vida
de empresas que estão aqui. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite do Instituto Ascend Brasil, em particular ao Cláudio e ao Eduardo pelo convite. E eu queria só fazer, inicialmente, uma observação, porque no tema anterior foi abordada a questão da solução, né? Se é solução montar uma vara especializada ou uma câmara especializada para tratar dos problemas. Mas eu acho que vale um esforço, até na linha do que o Rui falou, de investir na origem do problema, né? Eu acho que essas questões ambientais hoje, que é a maior parcela de problemas, né, ambientais e fundiárias, né, porque aí a gente tem o INCRA, a FUNAI, o IBAMA, o IFAM, que tira o sono hoje de muita gente. Então, eu acho que é um interesse difuso, né, a questão ambiental, é um crime inafiançável, então isso também faz com que quem está do outro lado e dá as licenças, autorizações, também se sinta pressionado. Então, eu acho que precisa o setor elétrico, o próprio Ministério, agir no sentido de harmonizar previamente essas coisas, fazer um amortecimento, fazer uma atuação junto aos órgãos ambientais para prevenir que o problema não surja lá na frente. Porque surgiu o problema e depois tem uma vara, acho que aí nós estamos tratando só da solução, de como resolver, né? A mesma coisa com relação ao GSF. Eu diria que, só defendendo um pouquinho os geradores, né, olhando pelo menos na ótica deles, essa questão do GSF, se a gente tivesse feito os ajustes de garantia física como estavam programados, a gente não estaria nessa situação, provavelmente. O fator seria amenizado, né? Aquela regra, para quem não está tão familiarizado, né, você só pode reduzir num primeiro ponto em 5% a garantia física e depois você reduz a garantia física até o limite de 10%. Né? Então, se tivesse sido feito isso, porque essa revisão das grandes hidrelétricas não foi feita, né, foi postergada e depois de anos e anos conseguimos fazer agora, recentemente, uma pequena revisão. Então, eu acho que não é um tema delicado, para a gente ver essa origem, né? Se vai para o consumidor, vai. No final, vai, porque de uma forma ou de outra, né? Ou vai diretamente ou alguém aloca isso como risco, né? Não tenha dúvida que nos próximos leilões esse valor de ISF está precificado de alguma forma como algo possível de acontecer. Talvez não na magnitude que nós estamos vendo, mas com certeza vai ser alocada para o consumidor, né? É um problema seríssimo. De novo, hoje, essa proposição de solução, até existe agora uma audiência pública de fazer o rateio, né, por separar as parcelas, né, separar a parcela coberta por liminar, então é uma questão extremamente polêmica e complicada, e que, na nossa opinião, vai gerar mais judicialização, né, não é bom. Essa questão de GSF, ela não é bom para ninguém. Não é bom para o consumidor, não é bom para o gerador, não é bom para o mercado, não é bom para a comercialização, traz incertezas. Incertezas, quando podem ser precificadas, esse risco pode ser dimensionado, ele vai para preço e vai para o consumidor. E a incerteza, se não pode, ela paralisa e diminui a liquidez. Então, não é bom, né? Não é bom. Só fazer uma observação com relação ao GEFON, ou despacho fora da ordem de mérito, que é muito demonizado, mas o despacho fora da ordem de mérito, ele existe em qualquer lugar do mundo, né? Operar o sistema, eu acho que até recentemente nós tivemos uma aproximação entre planejamento e operação. É muito difícil para o operador, imagino eu, pegar um sistema como ele vem e aí querer operar esse sistema nas condições ideais que foram planejadas. E que no dia a dia da operação, as condições são outras. E tem riscos que, quando dá certo, todo mundo fala, foi ótimo e nem liga. E, quando dá errado, culpa por que alguém fez isso. Então, o que está errado no despacho fora da ordem de mérito é, na realidade, a frequência e magnitude que ele ocorre, ou ocorreu, né? Mas que existe e precisa ser minimizado, precisa. Na parte de comercialização, é ruim essa posição, diminui a liquidez, sobe preço, né? Um pouco culpa de modelo, que eu acho que nós vamos falar depois, mas acho que esse é o cenário atual, que eu acho que a gente tem que investir mais nas causas, tentar resolver o problema de base, e, no caso dos geradores, chegar a um acordo a respeito do GSF. Muito obrigado, André.
sem prejuízo de voltarmos a esse tema, mais tarde, se qualquer um dos debatedores quiser, vamos falar então um pouquinho sobre a questão de financiamento, que foi outro bloco trazido aqui pelo nosso Eduardo. Enfim, a nova política definida pelo governo, enfim, implementada pelo BNDES, saindo da TJLP, entrando da TLP, vocês que são responsáveis pela condução de empresas, que impactos reais vocês imaginam que isso vai causar na vida das empresas? Eu pergunto primeiro para o Sattamini, Miguel, e depois Andrew. Vamos lá, Sattamini, por favor. Bom, é uma mudança radical. Nós estamos acostumados aí há muitos anos conviver com quase um único financiador de longo prazo no Brasil. Eu acho que o mercado vai sentir bastante uma mudança, uma diminuição da presença do BNDES nos financiamentos de infraestrutura de longo prazo. A gente não tem hoje ainda uma cultura no Brasil de investimento em mais de 10, 15 anos. O BNDES vinha financiando há 20, 25 anos grandes empreendimentos de infraestrutura. A gente vai sentir uma grande dificuldade nessa alteração. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que pensar em algum tipo de transição, o BNDES eventualmente entrando como uma seguradora de crédito para a emissão de títulos ligados à infraestrutura e coisas dessa natureza. No caso da mudança de taxa, eu acho que essa mudança de taxa ela é benéfica, afinal de contas, ela acaba com essa transferência de renda do contribuinte para o setor, vai trazer realidade de preços, né? A gente vai ter tarifas mais reais, que vão ser compensadas com outros mecanismos de eficiência que a gente tem nessa mudança regulatória que está sendo proposta. Um negócio importante para o momento atual é que se olhe logo a TJLP, nós, como os empreendedores que tivemos projetos recentes, baseamos as nossas decisões numa TJLP que era composta por inflação prevista mais risco país, e a gente vê que hoje existe um desalinhamento. Ontem eu estive com o BNDES explicando que nós temos projetos de grande porte, com endividamento elevado e que estão sofrendo no dia a dia e que precisa ser urgentemente revista essa TJLP logo a partir do próximo trimestre, a partir de 1º de outubro. Então, essa é uma mensagem que eu deixo aqui para vocês, que a gente precisa fazer uma pressão, porque senão todo o economics dos nossos projetos investidos, eles prejudicam, e isso vai prejudicar a nossa capacidade de novos investimentos. Miguel, por favor. Eu revejo-me nas palavras do Sattamini. Eu acho que o mercado mudou, efetivamente. A realidade que vamos ter daqui para a frente é diferente daquela que tivemos até agora. E temos que reconhecer que o modelo até agora foi um modelo muito bem sucedido, não é? Ou seja, eu inclusivamente, pelo facto de fazer parte de um grupo internacional, muitas vezes uso o caso brasileiro como caso de referência, não é? E todos os elementos que compõem o caso brasileiro, em particular nesta área de expansão de infraestrutura, expansão de projetos hidrelétricos de grande porte, etc., são referências internacionais. Acho que temos que nos adaptar a esta mudança e creio que o mercado vai trazer soluções. Nós estamos precisamente neste momento nessa transição, agora com este último leilão de transmissão, onde participámos, e uma das grandes componentes de financiamento que hoje é suportada pelo BNDES, temos alternativas para a substituir por soluções de mercado, via crédito bancário, enfim, normal, comercial, ou via debêntures de infraestrutura. Quer dizer, acho que, inclusivamente do ponto de vista de taxas, possivelmente até com melhor outlook do que o BNDES. Não na componente de equipamento, que essa aí fortemente subsidiada com o FINEM, portanto com uma taxa, com um TJLP mais um spread, mas no resto do investimento, hoje o mercado consegue ter soluções que são equivalentes ou até melhores do que o BNDES. Portanto, eu acho que, efetivamente, é uma alteração de circunstâncias, vamos ter que conviver com ela. Não me parece que encontramos aqui um obstáculo intransponível para desenvolvimento de projetos nos próximos anos. Muito bom, Miguel. Eu queria ouvir o Andrew, mas também quero ouvir o Rui sobre o aspecto do financiamento a partir do ACL, né? Como é que você, com o olhar via ACL, percebe a contribuição da financiabilidade do setor nesse futuro aqui? Eu pergunto para o André e depois vou perguntar para o Rui também. Eu
eu acho que o Sattamini colocou bem uma questão, né? Só falando da TJLP. A TJLP, historicamente, ela tem uma relação com a Selic em torno de 55%, né, da Selic. E, recentemente, ela estacionou num patamar extremamente alto. Ela é revisada trimestralmente e está num patamar muito alto. Eu acho que a questão do crédito, o pior crédito é aquele que não existe. E essa mudança de modelo que o BNDES, tendo em vista que o BNDES não vai ter a capacidade de financiar, o Tesouro não tem essa capacidade, e o banco não tem essa capacidade de financiar no volume que vai ser necessário nos próximos anos, empurrar isso para a iniciativa privada, que eu acho que é saudável, mas tem uma certa acomodação nesse processo. A iniciativa privada financia algo se acredita naquele algo, se acredita no mercado. Os bancos privados, eles têm uma restrição hoje com o mercado, por conta de oscilação de PLD, por conta de judicialização, de vários fatores, isso inibe a financiabilidade. Questão de debêntures, nós não temos um mercado secundário no Brasil tão forte que permita a circulação dessas debêntures como a gente gostaria que circulassem, né, que tivesse a liquidez necessária. Então, acaba sendo um comprometimento de longo prazo, nem sempre, em épocas de oscilação, o investidor está sempre disposto a deixar aquele valor preso por vários anos, né? Então, não é tão simples fazer essa financiabilidade através do mercado privado como a gente gostaria. É um caminho, vai acontecer, mas acho que precisa uma transição muito bem cuidada para que aconteça. Existe um ponto também do investimento externo, que é um problema, né? Todo mundo fala, isso é sempre citado, mas lá fora a taxa de juros até negativa, etc, etc. Existe o risco cambial, que também para longo prazo é difícil de equacionar, fazer um hedge nisso. Então, esses investimentos externos vêm muito mais associados a um outro fornecimento, como já foi no passado, lembra da época do Delfim, das outras hidrelétricas, tinha um fornecimento e financiamento associado a um interesse estratégico. Não é tão simples fazer. Com relação ao mercado livre, recentemente a Bracel tomou uma iniciativa, recentemente, em 2014, né, e durante 3 anos nós fizemos reuniões com o BNDES para viabilizar os investimentos via o ACL. Né? Qual é a restrição que o banco tinha? O que aconteceu lá? Que foi vencida, diga-se de passagem. Eles falavam, olha, eu quero um contrato de 20 ou 30 anos. Isso não existe no mercado livre, né? Quer dizer, com raríssimas exceções, não existe. Né? Você tem contratos tipicamente 5 anos, né? Ou menos, 3 anos. Como é que a gente faz isso? Então, havia uma proposta de garantias rolantes da PSR, numa experiência na Turquia. Isso nós estudamos, pegamos a PSR para auxiliar nesse aspecto e complementamos isso com uma garantia rolante e um PPA de sustentação. Então, se dá ao banco um contrato inicial, o BNDES ele quer enxergar o consumidor final, né? Ele tem essa. Então, se dá um contrato inicial, que pode ser de 3 ou 5 anos, para esse primeiro trecho com um consumidor final e um PPA de sustentação, né, para os próximos anos, completando o financiamento, mais 10 ou 11 ou 12 anos, que ele é deslocado ao longo do tempo. Então, a partir do momento que se consegue mais consumidores, ou se aquele contrato vai passando o tempo, 1 ano antes de vencer aquele contrato, se dá mais 3 anos ou 5 e desloca a comercializadora, ou o pool de comercializadores, que recebe um prêmio por aquilo. Esse prêmio é negociado entre as partes, pode ser em dinheiro, pode ser em energia, naquele valor, não importa, isso é bilateral, e isso dá um financiamento. Depois de 2 anos e pouco, o BNDES aprovou o modelo. Ele falou, ok, agora tragam cases para a gente olhar, que foi agora, em meados do ano, falou, ok, o modelo está aprovado, vocês tragam cases e tal. Nós fizemos, então, pela Bracel, uma apresentação para a Associação de Geradores, nós mesmos, a América, como gerador, tem determinado interesse em fazer isso, para a gente olhar. Agora, o que acontece? Vem os leilões a -4, a -6. Né? Então, para citar o nosso exemplo, nós temos, dentro da nossa geração, só PCH, são 24 PCHs, e a gente tem interesse em fazer novos projetos. Nós estamos atualmente construindo 5, 2 para o livre e 3 para o cativo, né? A -5 de 15, 16 e o Ler do ano passado. Pergunta para a gente o que a gente prefere. É óbvio que tem um PPA de 30 anos, né? Com um fluxo estável, com financiamento garantido, é muito melhor do que ir para a batalha no dia a dia no Mercado Livre, não tem dúvida. Então, esse projeto
está aprovado, vai para frente, mas a gente tem que esperar passar o leilão, vamos ver qual é o nível de contratação, os projetos que não, para ir retomar e colocar em prática. Muito bom, André, trazer esse exemplo prático até de coisas que eu não sabia que tinham avançado até esse estágio. Mas, Rui, você que está ali, enfim, na jugular do Mercado Livre, enfim, você acha que ele é capaz de dar sustentação para isso que o André está descrevendo aqui? Na jugular, não. Mas, olha, eu não tenho a mesma experiência que o Sattamini tem. Está ligado? Eu não tenho a mesma experiência que o Sattamini e o Setas têm na questão de financiabilidade, mas a preocupação que nós temos hoje, eu acho que foi bem tratada na consulta pública, é a separação de lastro e energia. Não é razoável que só o mercado cativo ou regulado arque com toda a expansão. Então, nós temos que ser criativos, acho que a transição tem que ser bem pensada para viabilizar a participação no Mercado Livre, pelo menos no lastro. A energia é um outro produto e o Mercado Livre sabe lidar com ela muito bem e trata direitinho, isso não seria uma preocupação. A minha preocupação é como garantir a expansão para o Mercado Livre também e não pegando carona no regulado. Um número, Cláudio, do consumo do mês de agosto deste ano, 70% regulado e 30% livre. Então, o Mercado Livre, com essa migração, já está tomando um porte que tem que ser tratado de maneira diferente, não pode ficar a reboque do mercado regulado, mas não. Muito bom. Outro bloco de temas ou de questões, o bloco da formação de preço. E aí eu pergunto, já aproveitando o embalo, e começando por você, na sua visão, que sentido faz o PLD variar tanto assim de uma semana para outra? Qual é o seu comentário com relação a isso? A questão do PLD, realmente, nós temos que avançar bastante. Recentemente, a agência abriu uma audiência pública que já fechou sobre a republicação do PLD, e a contribuição da CCE foi mais na linha da publicação do PLD e não da republicação. Tem um espaço enorme para se avançar aí. Já temos alguns casos de sucesso, recentemente a questão do mercado à carga, uma participação bem ativa da CCE, do ONS, da IPE, melhoramos muito o processo, temos muito que melhorar nesse processo. A volatilidade ela existe e vai sempre existir. Não é razoável o exemplo que aconteceu agora em maio e junho. Isso daí é inexplicável. Eu tenho bem os valores de cabeça, meados do mês de maio, o reservatório do Sul estava com 47%. Meados de junho, ele estava cheio e estava vertendo. Ok, o preço tem que ir lá para baixo. Mas por que contaminar os outros mercados que estavam com reservatórios lá embaixo, continuam lá embaixo e ficamos com um PLD de 125 na média? É um problema que tem que ser estudado. O Ministério de Minas e Energia abriu um grupo de trabalho, o Roberto Castro é o coordenador desse grupo. Nós temos que nos debruçar e eu sou otimista, acho que a solução não é muito complicada para essa questão. A volatilidade natural do período úmido e do período seco, ela vai existir, tem que existir, todo mundo convive bem com ela. O que nós temos que tentar explicar são esses mergulhos ou disparadas do PLD de uma semana para outra sem nenhuma razão física para isso. Lógico que o modelo tem que ser aperfeiçoado, fala-se em uma série de questões, mas, tratando as questões pontualmente, acho que nós vamos melhorando, já estamos melhorando muito. A questão da publicação é uma preocupação muito grande. Os dados têm que ser auditados, nós temos que dar transparência, previsibilidade. E o nosso sonho de consumo é, olha, todo mês a CCE faz um InfoPLD após o PMO. Nós queremos fazer isso antes da publicação, numa data como terça ou quarta-feira, discutir com todo mundo. Olha, esses são os dados do DEC, o DEC é esse aqui, quem tiver observação que faça, debatemos. E ali fechou-se um DEC para formar realmente o preço. Acho que isso vai dar muito mais confiabilidade, reprodutibilidade e transparência para a formação de preço. Mas que tem muito a melhorar, sem dúvida nenhuma que tem. A questão dos modelos, a questão dos dados, principalmente previsão de afluência. Eu olho ali o doutor Kelma, quanto tempo nós discutimos lá na agência, né? Repete a semana anterior que é melhor que essa previsão, e às vezes era. Mas tem um espaço muito grande para melhorar, realmente, Cláudio. Muito obrigado, Rui. Ainda aproveitando a deixa, André, republicação de PLD, como aconteceu, sob a ótica de uma comercializadora, fala um pouco para a gente qual é o impacto, enfim, o que acontece, como lidar com isso. Indo direto ao ponto, eu acho o seguinte, na minha opinião, em nenhuma circunstância se poderia republicar PLD, nem por dolo. Né? O que se discute hoje é falar, não, só em caso de dolo. Em caso de dolo, processa e tem as consequências. Agora, você não pode regular o passado, você não pode andar numa estrada e falar assim, eu não sei se eu vou ser multado ou não, porque eu não sei qual é o limite de velocidade. Então,
pelo volume do Mercado Livre, pelo número de transações que são feitas, etc., aquilo já passou, já ocorreu. Fisicamente, alguém já operou o sistema. Então, você voltar e falar, olha, mas o PLD era outro, né? No passado, de alguém que fez transações, operou um sistema e tal, na minha opinião, não tem sentido republicar, né? Eu acho que esse é o caminho mesmo. Hoje, existe um consenso que não se deve republicar. E a gente está falando de republicações agora, nos últimos 2 anos, tiveram republicações ponderantes, valores, mas desde que foi instituído, você tem inúmeras republicações, né? De pequenas montas ali, né? Sempre que ultrapassa um determinado valor, mas tiveram várias. A minha opinião é que não devesse ter republicação de forma alguma. Obrigado, André. Ainda no tema de formação de preço, minha pergunta é para o Rui, de novo, tendo em vista a expansão do Mercado Livre, e aí tangenciando um pouco os temas levantados na consulta pública 33. A expansão do Mercado Livre é compatível no modelo como nós temos hoje, com operação e precificação centralizadas? Eu acredito que sim. Eu acredito que nós temos todas as condições de expandir o Mercado Livre, e tem mostrado, esse número que eu passei agora de 30%, é uma demonstração que sim, lógico que tem muito trabalho a ser feito, muito aperfeiçoamento para ser perseguido, mas eu acredito que sim. Quer dizer, não precisaria mudar radicalmente para um modelo com oferta de preço para que a expansão do Mercado Livre continuasse no ritmo adequado? Olha, a mudança... Eu fiz um rephrasing da mesma pergunta. A mudança de modelo para a oferta de preço é uma discussão que tem que ser feita, mas não só por isso ou não para isso. Ela tem que ser feita, é uma discussão. Sempre eu pego o exemplo que o Barroso já deu no último evento que nós tivemos. O México passou 2 ou 3 anos discutindo se era modelo ou oferta. Decidiu por um modelo. Nós temos que tratar essa discussão aqui e tomar a decisão. É por modelo, é por preço. Lógico que não é confortável, a mudança não é confortável, tem uma série de características aqui no Brasil, por exemplo, pegar uma cascata como a cascata do Rio Grande, cascata lá do sul, do Satamini, como tratar essas questões numa oferta de preço, é um desafio, mas são desafios que têm que ser enfrentados e a discussão tem que ser travada. Nós vamos lidar muito com isso na parte da tarde da conferência hoje, mas eu vi 2 aqui abanando a cabeça, o Miguel primeiro e depois o André. Por favor, Miguel. Eu acho que estas mudanças que nós vamos ter no nosso modelo têm que ser graduais e progressivas. E, portanto, enfim, o sentido da recomendação que fizemos nesta consulta pública foi de fazer um gradualismo na evolução destes modelos. No caso do PLD, achamos que há conveniência em ter os modelos abertos, em ter concorrência entre modelos. Nós sabemos que há hoje no setor 4, 5 modelos alternativos. Seria interessante ver como é que esses modelos se comportam de uma forma descomplexada e ver qual é que é a melhor alternativa. E só depois de amadurecer o modelo que nós temos, o sistema que nós temos hoje, eventualmente transitar até num período em que os 2 sistemas estão em paralelo, transitar para um modelo de oferta de preços. E nós, enfim, na Península Ibérica lidamos com isso. Portugal e Espanha, como sabem, há um modelo de bids diários, não é? Portanto, os agentes encontram-se diariamente para fazer o encontro entre a demanda e a oferta e, portanto, achamos que esse é um modelo perfeitamente viável para implementar no sistema brasileiro. Mas, do nosso ponto de vista, com muito cuidado, acho que é algo que vai levar anos até fazermos essa transição. Não me parece que seja uma coisa viável de um ano para o outro. Na questão, já agora, um comentário sobre a separação de lastro e energia, que eu sei que foi de alguma forma demonizada nesta consulta pública. Enfim, há uma polarização entre opiniões, quem gosta, quem não gosta. Nós estudámos modelos internacionais também, enfim, alguns deles aqui à volta, o México, a Colômbia, Estados Unidos, Europa, alguns modelos europeus. É algo que tem sido adotado na maior parte dos países. Para os próprios Estados Unidos havia um estado que não tinha, que era o Texas, está neste momento a estudar a introdução de capacity markets, modelos de capacidade. Portanto, é algo que tem premiado em todas as geografias. México e Colômbia são casos recentes, aliás, o México é um caso bem sucedido, em que essa transição se faz com o respeito dos contratos existentes, em que o agente pode optar por um modelo ou por outro, sem
enfim, sem haver uma disrupção naquilo que são os compromissos assumidos. Portanto, acho que há forma de fazer e que é necessário, como o Rui colocou, para ter uma alocação de risco isonómica, para ter os sinais de preço corretos. Vai, obviamente, colocar um problema de financiabilidade dos projetos, porque, obviamente, quando um banco se depara com um PPA, como o Andrew comentava, um PPA de 30 anos, ou a partir de agora tenho um contrato de lastro e tenho um preço que é volátil e não tem, enfim, garantias robustas, isso coloca, efetivamente, uma dificuldade adicional para a financiabilidade. Nós defendemos um conjunto de condições precedentes antes de se fazer essa transição na plenitude, não é? Portanto, primeiro aspecto, defendemos que haja leilões concomitantes de lastro e energia numa primeira fase e, portanto, com visões de longo prazo, tanto para o lastro como para o produto de energia e, portanto, num primeiro momento, assegurando essa transição adequada. Mas, antes disso, cuidar daquilo que são, e, obviamente, a CCE tem um papel importante neste modelo. Nós defendemos na nossa contribuição para a consulta pública a criação de duas figuras. Uma figura um garantidor, à la clearing house, não é? Uma espécie de uma clearing house. Temos isso na Nord Pool, temos isso nos países nórdicos, temos isso na pool de commodities europeia, que agrega 6 bolsas europeias. Portanto, são modelos que são estudados. Portanto, achamos que é preciso ter um conjunto de garantias mais robustas, inclusivamente com a intervenção do setor financeiro, e em que essas garantias possam ser tratadas de uma forma muito específica, não é? Isoladas daquilo que é o modelo de operação dos agentes do setor. E achamos também pertinente esta proposta que foi posta na consulta pública de simplificação de processos. Nós hoje temos 2.600.000 documentos, transações, na G e na T, por conta da pulverização de contratos. 2.600.000, a nossa estimativa. E, portanto, um agente centralizador poderia reduzir isto para 40 mil contratos, 40 mil transações, digamos assim. E, portanto, nós achamos que há um conjunto de medidas a tomar a anteriori, nomeadamente do ponto de vista de garantia, de simplificação de processos, que seriam necessárias antes de dar um passo final, de ter um modelo lastro e energia, com um preço formado com bids, enfim. Vemos isso como possível, com um horizonte temporal médio e longo prazo. Obrigado, Miguel. Eu vi que o André está agoniado, sendo breve, que é para a gente poder passar para os outros temas. Rapidamente. Por favor. Eu acho que essa questão, só primeiro da formação de preço, preço por bid ou por modelo, ambos funcionam, né? E, no limite, eles deveriam convergir para a mesma realidade, né? Agora, é claro que os modelos que a gente tem precisam ser aperfeiçoados. Nós temos hoje um problema de acoplamento entre os dois modelos, o Unilever Comp, isso é um problema. Tem uma calibração do alfa e lambda, né? A SAR, em 2019, deve melhorar esse panorama geral. E esse acoplamento entre o Lexotan e Red Bull, né, que você tem uma faixa grande ali para calibrar, é o que tem dado essa volatilidade. Agora, o sistema brasileiro, nós vamos ser mais suscetíveis a grandes variações. O sistema é assim, nós temos pouca reservação, nós temos fontes intermitentes ou variáveis, né, aí não vamos classificar, como as eólicas, que implicam em você ter reserva girante no Sudeste, para fazer frente a isso, que implica em ter mais transmissão. Quer dizer, não é um sistema simples, essa é a nossa realidade, existe uma dificuldade operativa e isso nós vamos ter que tratar. Então, agora, a volatilidade existe, o que, como o Rui falou, não tem sentido, num mês, cair R$ 350, né, um PLD, que foi o que aconteceu. Isso é um problema pontual que precisa servir de exemplo para ter uma tratativa, né? Só com relação à questão de separação de lastro e energia, nós vamos falar isso mais para frente um pouquinho, ou vamos? Vale. Rapidamente, eu acho que essa separação é benéfica, né? Nós precisamos tratar isso. Claro que tem um problema da financiabilidade, como o próprio Miguel falou, né? Você faz os leilões e contrata 30 e 30, 30 e 25, 30 e 20, 30 e 15, enfim, um cronograma. O legislador deixou isso livre, no aspecto, não vamos interferir, colocar esse cronograma, é mais uma diretriz, isso o mercado, as condições, isso tem que ser regulado. Agora, a preocupação é que isso tenha uma coerência, uma simetria. Essas medidas todas, elas têm que ter um conjunto que faça um sentido mais macroscópico, né? Não adianta adotar uma parte e não adotar a outra, né? Ou fazer a coisa pela metade. E essa é a preocupação
quando isso é, por exemplo, enviado através de um projeto de lei ou qualquer coisa disso, né? Porque Congresso é assim, né? A gente não sabe se pode sair uma 580, né? A gente não sabe, entra a Gisele Bündchen, pode sair a Dilma, né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado. A melhor das intenções, ela precisa ser bem calibrada e ajustada e calcada. Eu acho que essa é a única preocupação, e acho que todos que estão envolvidos estão bem conscientes dessas preocupações e estão tratando para que isso flua direitinho. Legal, obrigado, André. Eu queria passar por outro tema, mas, enfim, esse polemizou. Talvez, Sattamini, se você quiser comentar também. Eu acho que a gente está mais ou menos alinhado. Eu acho que a única coisa que faltou dizer é que é sempre preferível você viver no mundo real do que no virtual. Então, eu acho que a gente tem que migrar para um sistema de oferta de preço com cuidado necessário para que a gente não cause um tumulto muito grande no mercado. Acho que essa é a única mensagem que eu gostaria de deixar aí nesse aspecto. Legal, obrigado. O próximo bloco de perguntas refere-se à questão dos desafios da geração variável. E eu vou começar pelo próprio Sattamini, pegando o gancho já que está com o microfone. A adoção de leilões direcionados para usinas com características e regiões específicas, você vê isso como conveniente, necessário, indispensável ou desnecessário? Eu acho que os leilões têm que privilegiar tributos, né? Isso que eu acho que é a coisa mais importante, porque hoje você acaba que as fontes concorrem de forma equilibrada, né? E você tem, hoje, em detrimento de, por exemplo, uma hidrelétrica que você tem uma flexibilidade de despacho, que pode fazer, pode remunerar a reservação, pode fazer reserva girante. Então, isso hoje não é valorizado da maneira adequada. Então, acho que a gente precisa olhar os atributos e fazer leilões que tenham esses atributos embutidos. Como fazer isso, eu vou deixar para a turma competente que está no setor hoje para avaliar. Miguel, você que também tem geração de diferentes naturezas, quer comentar também em cima do que disse o Sattamini? Eu julgo que nós gostamos da ideia. O Brasil é um país continental, de dimensão continental, e portanto, nós acreditamos na complementaridade das fontes, numa matriz totalmente diversificada. Até hoje temos visto que a lógica de expansão do sistema não tem, em todas as situações, privilegiado a lógica elétrica. Não é? Portanto, nós temos usinas termoelétricas sendo construídas na Bahia, porque há incentivos fiscais na Bahia e, portanto, isso privilegia a atração de investimento para uma determinada região. Esse tipo de situações, acho que temos condições para revisitá-lo. E, portanto, nós não desgostamos de uma solução em que haja, como vocês puseram aqui, leilões direcionados por região e por fonte, em que o órgão planejador tem uma visão de longo prazo e estabelece essa, do ponto de vista de visão para macro para o setor, estabelece essa priorização. E, portanto, não vejo isso com maus olhos e acho que é uma solução que pode ajudar a corrigir algum enviesamento que nós temos hoje que não privilegia a lógica elétrica. E, portanto, acho que é um modelo possível. Muito bom. Mas, Miguel, você não acha que isso poderia ser feito através do sinal locacional no atributo da usina? Pode. Efetivamente, pode ser feito através de um sinal locacional de preço. Portanto, não acho que seja impossível, mas uma lógica de leilões direcionados acho que é válida. Não acho que seja uma má ideia. Eu tenho uma pergunta seguinte que eu queria fazer inicialmente para o Rui. Farei, mas se você quiser, Rui, comentar um pouco sobre isso na visão Concordando da com CCE. o que o Sattamini falou e que o Cetos falou, acho que o atributo é fundamental, mas eu queria fazer a ligação com aquele último item lá, estruturação do mercado de curto prazo para permitir uma maior diferenciação de preços horários e, diferentes locais. Nós temos como meta, a janeiro de 19, estabelecer preços horários no Brasil. Isso vai o trabalho do Barroso vai ficar muito mais fácil, porque vai ficar transparente onde é que precisa de usinas com certos atributos, partida rápida, se for o caso, ou outros atributos. Hoje, isso tudo é um trabalho que ele tem que garimpar para encontrar. Com o preço horário, se ele for bem calibrado, vai ficar transparente essa questão. E a segunda pergunta, eu já engato, é para você mesmo, a questão de especificação e forma de remuneração para os serviços ancilares. Enfim, como tratar isso de maneira mais robusta, e isso é indispensável, tendo vista
essas mudanças que se pretende fazer. Como é que você vê isso? De novo, com a formação de preço, horários, necessariamente terá que ser feito. Hoje já tem alguns serviços ancilares, poucos que são remunerados, mas tem muitos outros que têm um espaço grande para crescer. Partida rápida, reserva girante, reserva fria, isso tudo tem espaço, mas com preço calculado na sexta-feira para vigia durante 7 dias, é impossível ter uma remuneração, pelo menos, previsível para isso daí. Nós temos que avançar, e, como eu falei, uma meta que nós temos que perseguir com muito afinco, janeiro de 19, para ter preços horários. Muito bom. É muito bom lidar com esse tipo de gente que está aqui, é divertido, porque perguntas que eu tinha listado, eles já intuíram e já responderam. A última pergunta que eu tinha listado, das 4 que eu tinha nesse bloco aqui, Rui, era estruturação do mercado de curto prazo para permitir maior diferenciação de preços entre diferentes horários e diferentes locais. Sim, muito bom. Eduardo. 2 perguntas aqui que vieram da plateia, ambas não foram identificadas. Então, eu acho que, olhando para os tópicos que foram abordados, acho que ela é genérica o suficiente para tocar em vários deles. Então, olhando para os possíveis modelos de expansão e de precificação, a gente acaba voltando para leilão. E uma coisa que vai pegar, qualquer que seja o modelo técnico do leilão, valorizando atributo ou não, fazendo fonte ou regional, é a seleção dos proponentes. Eu vou continuar tendo o problema de, mesmo que com uma regra perfeita, pessoas que nem sabem o que estão fazendo assumam a posição de outros que saberiam fazer muito melhor e com muito menos problemas mais barato. Então, a pergunta dessa pessoa é: qual é a melhor maneira de eu filtrar a participação de proponentes em leilão sem prejudicar a competição? Esse é um dilema, né, para você não ter seleção adversa de um lado ou de outro lado, você inibir a competição e acabar deixando gente que queria entrar com uma apetite séria contribuindo para o setor. Quem começa? Miguel, tem visão? Porque Miguel mencionou isso de leve numa das suas falas. Vamos lá, Miguel, mas eu quero ouvir depois o Rui sobre isso. Eu, logo na minha intervenção inicial, coloquei esse ponto dizendo que nós defendemos que os níveis de elegibilidade sejam mais exigentes para enfim, na contratação destes projetos. E nós ali naquela lista reconhecemos agentes que estão capacitados para operar, na lista que o Eduardo mostrou, estão capacitados para operar no mercado elétrico brasileiro, e outros agentes que à partida não estariam. E, portanto, que entraram por um conjunto de critérios menos apertado. Portanto, o nosso, não temos a resposta, enfim, rigorosa de quais é que são os critérios, mas o sentido da nossa recomendação é que seja mais exigente. Hoje, o critério que existe basicamente sobre PL, não é? É um critério que não é segregador daquilo que são os agentes capacitados e aqueles que não estão efetivamente capacitados para trabalhar neste mercado. Deixa eu descer o nível, então, Miguel. A gente discute isso bastante no Instituto, Miguel é conselheiro, sabe disso. Se eu faço exigências puramente financeiras, eu não bloquearia, por exemplo, uma Bertin. Ela cumpriu as exigências financeiras. Então, talvez uma maneira mais divertida de fazer a mesma pergunta é: como é que eu bloqueio uma Bertin de entrar com aquela capacidade assumida naquele espaço de tempo, deslocando, a gente sabe, que a gente acompanha todos os leilões, empreendedores muito sérios que teriam executado aquelas obras no tempo correto, dentro do orçamento, e não teriam gerado tantos problemas, inclusive para os consumidores brasileiros. Então, é o quê? Tamanho de projetos previamente executados? Então, tá bom, você quer fazer uma Belo Monte? Você já fez uma PCH antes na tua vida para saber o que significa fazer um empreendimento hidrelétrico? Então, essa é uma hipótese. Capacidade financeira, o cara se vincula a algum papai ou mamãe mais rico, ele acaba podendo fazer esse aporte. Então, quais seriam os caminhos para a gente resolver esse problema? Nós temos essa discussão internamente. Ainda ontem discutíamos esse assunto. Internamente na empresa. Eu não desgosto da solução do track record, que é o agente tem que dar mostras de que foi capaz de fazer alguma coisa relevante no setor concretamente onde está a pretender entrar. Só tenho uma restrição com isso, que é a restrição da concorrência. Ou seja, isso vai criar uma vantagem
competitiva para aqueles que já estão há mais tempo no setor, não é? E, portanto, eu não sei se, do ponto de vista de concorrência, isso seria lícito entrar só por esse critério. Mas acho que tem que haver, quer dizer, um filtro que tem a ver com experiência prévia, não necessariamente de todos os membros de um consórcio, mas alguém no consórcio tem que ter experiência prévia em construção de grandes projetos. Eduardo, quer falar? Acho que esse sistema existe em quase tudo, né? Não tem uma empresa aqui que contrate alguém que não tem um track record daquilo que você está querendo comprar. E o que acontece normalmente é que quando você não tem e quer entrar, você se associa com quem tem. Então, é uma coisa simples. Eu acho que é no-brainer não colocar um negócio desse. Então... Rui, tem opinião? Só complementando, acho que passa pela habilitação que é feita previamente no leilão. Acho que, pegando o exemplo que você falou, mas Bertin, num leilão, ficou maior que Furnas. Era um desastre anunciado aquilo. Infelizmente, já era anunciado. Tinha que ter alguma trava na habilitação. Não dá para imaginar que uma empresa, de um dia para outro, fique maior que Furnas para fazer aquela quantidade enorme de usinas. Então, acho que passa muito ali pelo Barroso, pela habilitação técnica, antes de liberar os projetos. Bom, tem mais alguma pergunta da plateia? A gente está dentro do horário aqui, queremos continuar cumprindo. Acho que não. Os debatedores não tiverem mais nada, a gente vai então para o almoço, né? Nosso apresentador oficial está chegando aqui, mas eu pego carona aqui para fazer um agradecimento muito especial a vocês. Gente super atribulada que dedicou tempo de preparação e está conosco aqui enfrentando o desafio dessa plateia, que é massa crítica até a tampa. Muito obrigado a vocês mais uma vez. Nós reiteramos os agradecimentos. Queremos informá-los que o almoço será servido neste mesmo piso, saindo do auditório à esquerda. Os senhores encontrarão o restaurante. E prevendo manter o rigoroso cumprimento do horário, nós contamos com os senhores e as senhoras aqui exatamente às 14 horas para o início do período da tarde. Um último recado muito importante: a primeira palestra do período da tarde, ela será em inglês. Então, quem precisar de tradução, retira o fone de ouvido já na entrada para o auditório. Então, quem precisar de tradução do inglês para o português, fone de ouvido na entrada do auditório, todos aqui pontualmente às 14 horas. Tenham todos um ótimo almoço.